amigo, amiga, caro telespectador do programa Encontros com a Vida. Mais uma vez estamos aqui para divulgar a luz da doutrina espírita, o nosso amigo Rossano Sobrinho. Eu sou Marcelo Souza. Estaremos hoje abordando os postulados básicos da doutrina espírita. Rossano, queria que você desse uma boa tarde para nossos telespectadores. Nosso fraternal abraço aos queridos amigos que nos acompanham pela GRTV. É sempre uma alegria, Marcelo, estarmos aqui refletindo, aprendendo juntos. Na doutrina espírita, Jesus é o mestre, todos nós somos aprendizes, todos nós devemos somar esforços para entendermos o que é a doutrina, o seu significado, a sua proposta, a proposta de renovação moral de todos nós, de renovação da humanidade inteira. A doutrina pertence aos espíritos superiores, sob o comando de Jesus, o Espírito Verdade. Então nós estamos aqui nesses primeiros esforços de autoiluminação e é uma alegria, querido amigo, querida amiga, partilhar esses conhecimentos com você. Queremos agradecer os companheiros que nos enviam mensagens pelo Facebook, que divulgam o nosso programa, que estão acompanhando periodicamente cada temática, cada programa. É sempre uma alegria singular estarmos aqui gravando para vocês e aprendendo também, porque somos todos aprendizes. Agradecidos estamos pelas visualizações dos programas, né, Rossano? Cada vez o pessoal prestigia, né? Gostaria de um agradecimento muito especial a um companheiro de Recife, nosso companheiro Bruno Tavares, um grande expositor espírita de Recife, que divulga o nosso programa no seu site, no seu Facebook. Ele está sempre, Marcelo, postando o programa lá. E ele tem um público que acompanha, que já nos conhece, os livros, né? Então o Bruno Tavares é um irmão querido, que certamente, né, estamos aí dentro de uma programação, né, Bruno, que a gente possa honrar essa oportunidade. E companheiros do Espírito Santo, de casas espíritas como o Centro Espírita Amor em Jesus, de Iguaçuí, o Centro Espírita João Evangelista, de Dores do Rio Preto, que tem divulgado também, a nossa querida casa que nos abriga, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, onde realizamos um trabalho semanal, estamos ali toda semana, onde realizamos palestras, participamos, e o grupo de segunda-feira, Marcelo, que nos ajuda também com perguntas, com sugestões, tantos companheiros, fica difícil de citar nomes, né? Eu quero enviar um abraço também para os meus alunos do científico da Escola Estadual Tito Leopoldino de Souza, que tem acompanhado o programa. São vários jovens, Marcelo, contatando a doutrina espírita, lendo as obras espíritas. Então, meus queridos, é uma alegria saber que vocês, alunos do primeiro científico, do segundo científico, esse ano eu não estou com o terceiro ano, e que estão aí acompanhando, lendo e analisando e nos visitando às segundas-feiras, e alguns já na militância, já se dizendo espíritas cristãos. Não há alegria maior para nós que abraçamos já há algum tempo a doutrina dos Espíritos, o Consolador que Jesus nos enviou. Isso é muito bom, né? Quanto mais jovens, né? Descobrindo mais cedo. Segundo a revista Época, a doutrina espírita é a religião mais procurada pelos jovens, né? Desperta um interesse muito grande. Por quê? Porque traz as respostas. Não fazemos proselitismo, não atacamos religiões, porque compreendemos que cada religião tem a sua função espiritual na Terra, como uma escola que ilumina, que esclarece, quando liderada por homens e mulheres de bem. Mas a doutrina espírita tem o seu papel de, nesse momento, nesse nível de início de novos tempos, de uma era nova para a humanidade, trazer as respostas de que a alma humana necessita. Muito bem. Caro nossos telespectadores, e atendendo a temática de hoje, vejo que vai atender muito essa questão da faixa etária, né? Que tem um postulado básico, um início, né? Então, Rossano, e tem um Deus. Tudo bem. Para ser espírita, outro dia uma jovem me perguntou, eu não sei se eu já sou espírita. Falei, se você acredita em 5 postulados básicos, você já pode se dizer espírita. Então, nós vamos tratar desses 5 postulados, né? Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. Aí está o eixo, né, de toda a doutrina. O que vem a mais são acréscimos, complementos, desenvolvimentos
desses postulados. Em todos os 5 livros da codificação, nós vamos encontrar esses postulados, né? Essas diretrizes, essas colunas, esses princípios básicos, né? Nós não chamamos de dogmas, né? Kardec até chamou a reencarnação de dogma. Esses dias um companheiro, se eu não me engano, do Nordeste, ele me indagou pela internet se o Espiritismo tem dogmas. Ele preparando o estudo lá, como que é o dogma? Existe, não existe? Eu falei, olha, existe sim, só que é um dogma racional. Não tem que ser aceito cegamente, tem que ser analisado. Eu falei, mas qual a diferença para o dogma de outra crença? Eu falei, a diferença é que no Espiritismo você pode questionar. Você não tem que aceitar. Não se satisfazer. Você pode analisar, mas não, eu não concordo com isso, eu vou estudar, vou avaliar, né? Nem tudo que os Espíritos trazem é para ser aceito, inclusive o Espiritismo propõe analisar, como João escreveu numa de suas cartas, né? Testai os Espíritos para verificar se procedem de Deus. Isso lá no cristianismo primitivo, o que significa que havia contato com Espíritos. Deus era o postulado principal. Kardec chega a dizer que a ideia que se tem de Deus é que constrói a religião. Cada religião edifica seus postulados, suas diretrizes, sob esse eixo, Deus. É a questão de número 1 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec já fez uma pergunta diferenciada. Ele não perguntou, querido telespectador, querida telespectadora, ele não perguntou quem é Deus. Ele perguntou o que é Deus. Se ele perguntou que, ele não está perguntando que pessoa é Deus. Se ele perguntasse quem é Deus, ainda seria aquela ideia do Deus antropomórfico, do Deus humano. Um Deus sentado no trono, dirigindo as nações, um homem-deus. Ele pergunta, que é Deus? Então, equivale a dizer, que ser é Deus? E a resposta dos imortais, a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Então, Deus, para nós espíritas, não é que esse conceito defina tudo, mas já ajuda a entender melhor a divindade. É a inteligência que dirige o universo. Dela emanam todas as coisas. Então, quebra aquela ideia do Deus separado, né, do Deus distante no alto dos céus. O apóstolo Paulo fala que nele estamos, vivemos e nos movemos. Ou seja, Deus está em toda parte. Não é um ser deslocado. Então essa é a ideia de Deus, uma inteligência que dirige o universo. É muito interessante essa temática, né? Que é Deus, porque muitas pessoas confundem Deus bom, Deus ruim, devido às fatalidades, aos acontecimentos, né? Então, por isso que dentro do Espiritismo tem o livre-arbítrio. Então, Deus está em todas as partes. Quais são os deuses? Né? Então, é muito comum ver pessoas, famílias, eles questionando por causa do momento, até questionando a presença de Deus. Que Deus é esse? Que, né? Essas coisas todas. Então, Deus está no nosso derredor, uma energia, uma inteligência incalculável. Uma vez, Marcelo, há uma passagem, a gente sempre lembra, a gente sempre lembra desses baluartes do Espiritismo, Chico Xavier, Divaldo, Raul, Dona Ivone Amaral Pereira, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo. A vida desses seres sempre tem algo a nos ensinar. Então, uma vez, o Divaldo Pereira Franco, grande médio orador espírita baiano, uma de suas irmãs é suicida. E ele ainda era católico quando aconteceu tal fato, e mais tarde ele se converte ao espiritismo, até por conta da mediunidade, para educar a mediunidade, lidar com a mediunidade. E a mãe dele, que havia brigado com Deus, com a religião, porque ela foi até o sacerdote católico da época, e o sacerdote disse que
A filha dela não tinha solução, estava condenada, né? E ela disse, olha, eu que sou mãe já perdoei. E se Deus não perdoou, eu a partir de agora estou divorciada dele. E quando eu chegar do lado de lá, nós vamos resolver. Coisa de mãe, né? E aí quando o Divaldo se torna espírita, a mãe dele, que era uma pessoa muito simples, mas certamente muito sábia, perguntou, Divaldo, e o Deus espírita perdoa os suicidas? Aí o Divaldo disse, mãe, não existe o Deus espírita, existe Deus. Mas esse Deus perdoa? Ele disse, não, mãe. Não perdoa também? Ele disse, não, Deus ama. Porque Deus está acima disso. Então Deus ama. É claro que o suicida fará uma colheita. Não vamos dizer que vai estar tudo bem, porque estaríamos mentindo perante as próprias revelações dos Espíritos. Mas não significa que estão condenados eternamente ao inferno. Significa que terão nova oportunidade reencarnatória. Para reparar. Para reparar, para se reeducarem, como todos nós, que já falhamos tanto e hoje estamos um pouco melhores. Então, é esse Deus que a doutrina espírita revela à humanidade. É o Deus amor em plenitude, amor incondicional, que permite que seus filhos colham o resultado das próprias sementeiras, mas que não condena a ninguém, porque é todo amor. Então é preciso compreender. É uma lei, a lei de causa e efeito, que regula a cada um segundo suas obras, disse Jesus. O que semeia, ceifarás, disse o apóstolo Paulo. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória, relembram os Espíritos. Mas todos, um dia, alcançaremos a plenitude do amor e da sabedoria. Finalizando esse primeiro item, que é o item inesgotável, Deus não erra, que são as atitudes dos seres humanos. Deus não erra. E Ele é tão perfeito que respeita totalmente a nossa liberdade, até aqueles que decidem matar o próprio corpo, e às vezes em grande angústia. Mas está sempre tentando ajudar. Quantos companheiros nos ouvem agora e de repente as portas de abismos morais, de dificuldades existenciais, de conflitos aparentemente insolúveis, lembremos-nos que acima das nuvens densas e escuras brilha permanentemente o sol de Deus, que acima de todos os problemas e desafios Deus está presente. Então as nuvens são transitórias. E há um ditado oriental que assevera que das nuvens mais negras desce água cristalina. Tenhamos fé, confiança, sosseguemos a mente um pouco, sintonizemos com o alto, porque tudo passa. Foi o que Emmanuel disse a Chico Xavier, quando ele estava num momento difícil de saúde. Emmanuel disse, escreva numa cartolina, isso também passa, e coloque aos pés de sua cama, ao acordar leia, isso também passa. Tudo passa, porque Deus não erra, como disse Marcelo, e vai oportunizar momentos singulares de reparo, de reequilíbrio, para que alcancemos a paz. Muito bem, no próximo bloco estaremos voltando aqui para abordar os novos temas.